Bonfim Notícias. Informação a todo momento. O ex-prefeito Agileu Lima Silva vai fazer uso da tribuna pelo tempo máximo de 1h e 30 minutos, se necessário, para fazer as suas considerações. Boa noite a todos. Nós temos a intenção de começar mais cedo, eu acho que a casa também, mas o protocolo levou até agora e agradeço a cada um de vocês que estão aqui, até das mais distantes localidades que vieram para, eu diria que prestigiar esse momento. Eu quero cumprimentar o senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador José Vitor Soares, em seu nome, eu cumprimento a todos os edis, cumprimentar a cada funcionário desta casa, cumprimentar em especial a cada um de vocês da nossa população, da nossa sociedade que se faz presente para esse ato de julgamento das contas do exercício financeiro de 2011, que nós fizemos parte, que nós estivemos gestores desse município. Processo administrativo 00115, parecer preliminar, foi nos encaminhado e nós, infelizmente, pela estrutura que nos encontramos hoje, tivemos que buscar a favor de advogados que trabalharam conosco em outrora e nós tivemos, infelizmente, o documento que foi encaminhado pela Comissão de Finanças e Contas, tramitando entre mim e o advogado, houve um extravio, na qual peço desculpa à comissão, que já deu um parecer prévio em desfavor a nossas contas para o Tribunal de Contas, mas hoje aqui eu creio e peço a cada um de vocês que possa estar dando o parecer que é o definitivo, que vai perder o efeito dado pelo Tribunal de Contas. TCM, no processo 08392-2012. Bom, pessoal, eu quero agradecer também aqui a doutora Bianca, que nos fez uma defesa aí que vocês apreciaram, nos defendendo, colocando uma coisa muito importante, que foi a decisão do tribunal em relação a outros municípios que tinha a mesma OCIP, denominada Secosap, como Vitória da Conquista, Salinas, tiveram outras que ela não colocou aqui, mas foram 12 municípios na Bahia com essa mesma situação. E nos colocou, como ela disse, como bode expiatório, dando esse parecer desfavorável da rejeição das nossas contas. Que nós trouxemos, eu quero dizer para vocês, a Secosap para aqui, porque quando nós assumimos este município como prefeito, nós fomos convocados pelo DRT, Tribunal do Trabalho, e lá nós fomos, eu diria que, obrigados a assinar um TAC, termo de ajuste de conduta, que não permitia mais fazer contratações como nas gestões passadas. As gestões anteriores contratava e pagava normalmente e não tinha nenhum empecilho. Nós ficamos impedidos de fazer isso e nós encontramos um município com a estrutura que, para mantê-la, tinha que fazer esse contrato. Mas como nós estávamos legalmente impedidos,
nós buscamos alternativas e orientações nas nossas assessorias que trabalhavam conosco, assessoria jurídica, assessorias contábeis, e encontramos numa das assessorias uma alternativa que era a OCIP, que no meu entendimento seria a forma legal de contratar sem causar nenhum desconforto para a gestão. Mas nos deparamos com esse processo todo que vocês ouviram aqui, de ressarcimento, com recurso próprio de milhões de reais, que eu não sei ainda onde o tribunal encontrou, que eu repassei, digamos, 5 milhões, tenho que ressarcir 3. E onde é que ele achou a legalidade dos 2? Eu não sei, porque tudo foi feito de igual teor. Então o tribunal realmente cometeu um equívoco muito grande nessa decisão de estar colocando as nossas contas em rejeição. E outro empecilho que nós encontramos é que foi realizado um concurso público em 2006, e nesse concurso houve um protesto de pessoas que realizaram o concurso e discordaram e entraram na justiça, e esse concurso ficou também sob júdice, impedindo a gente de fazer o chamamento dos concursados. Outra coisa que me chamou a atenção, eu pensei que a advogada ia fazer alguma defesa aqui presente, mas ela fez escrita. Foi muito boa. Uma coisa que chamou a atenção foi a taxa de percentual que foi lida aqui. Uma taxa de percentual, destaquei alguns itens aqui que a casa escolheu, a Comissão de Finanças, melhor dizendo, como destaque, um percentual de 13%, entendido como taxa de administração. Nós, na verdade, não tivemos esse conhecimento que seria taxa de administração, e nem foi, porque, no meu entendimento, esses 13% era para pagar INSS e imposto de renda. E também, se você contrata um funcionário, você normalmente, para pagar o salário mínimo, digamos, de R$800, com os encargos atuais, a gente vai para quase R$1.500. Então, no nosso entendimento, para o município, 13% que seria repassado, seria viável. O município ia ter ganho com isso. Então, diante dessa situação toda, o tribunal nos colocou em rejeição das nossas contas, que eu acho também absurdo. Quando nós também assumimos fomos colocar a OCIP para trabalhar conosco, a denominada Secosap, nós também tivemos visitando o município que já trabalhava com OCIP, para não cair em contraditória. E aí, felizmente, o prefeito da cidade de Ipirá, foi a cidade que nós visitamos, era advogado. E ele me disse: prefeito, nós trabalhamos aqui com 2 OCIPs. Uma é a Secosap de Juazeiro e outra é um outro nome que eu não me lembro agora, mas de Feira de Santana. Eu acho que viável para o senhor é a de Juazeiro, que é mais próxima da sua cidade. E aí nós passamos a visitar e viabilizamos a vinda, celebrando o termo de parceria e contratando as pessoas apenas para a saúde inicialmente, que era o setor mais grave. Mas depois nós fomos vendo que era necessário contratar para infraestrutura também, no caso dos garis, que não podia chamar para os concursados. E foi ampliando dentro de uma legalidade. Eu entendi até então que tudo era legal. E agora nós nos deparamos, infelizmente, com essa situação de rejeição de contas. Dos índices da folha de pagamento, o tribunal diz que nós gastamos 70,6%
do índice prudencial, acima do máximo, que é 54%, o prudencial 52,3%. O que nós gastamos com o OCIP, o tribunal simplesmente somou o valor pago pela prefeitura, que o índice meu era 49,5%, somou o investimento da OCIP, foi para 76%. Aí onde está a contraditória? Quando vai para o índice de saúde e educação, a gente investiu 13,5% na saúde, 24,8% na educação, e o tribunal, e o restante foi gasto através da OCIP. O tribunal entende que o que foi gasto com a OCIP não soma a educação e a saúde. Então o contraditório é isso. Por que soma no índice de pessoal e não soma na educação e na saúde? Então outro contraditório que não foi colocado na nossa defesa, mas a gente está aqui acrescentando. E quando a gente assume uma coisa desse nível, a gente pensa em acertar e não errar. Eu trouxe o OCIP para acertar. Eu vou dar um exemplo aqui, muito conhecedor de vocês. Nós tivemos dificuldade de água no município, quando o nosso maior manancial estava secando, que era o açude da ET, e nós buscamos, já tinha um projeto encaminhado para vir água do Ponto Novo para cá, que nós conseguimos incluir Andorinha, mas diante da seca do açude, a gente conseguiu viabilizar a água do São Francisco, através da doutora do Pilar, que aí está, quem está nos servindo hoje. Então, eu quero aqui só exemplificar que na ocasião, quando a gente estava seco açude, esperando a água do Ponto Novo e a do São Francisco estava em construção, nós tivemos que trazer água de carro-pipa de Bonfim. Foi alugado várias carretas, através da Embasa, do governo do estado, mas chegou um ponto que os carreteiros disseram: nós vamos parar. E Andorinha, naquela ocasião, ia ficar como? Nós tivemos a ousadia, é por isso que eu digo que a gente quer acertar as coisas, e colocamos máquinas, caminhões, para recuperar a estrada que era já vicinal. Não tinha mais asfalto, não tinha nada, e estava numa situação que aquelas carretas com 3 eixos não tinha mais como trafegar. E nós colocamos lá nossos equipamentos com recursos do município, mas como era uma coisa que, se o tribunal ou qualquer órgão intervisse, a população ia se manifestar. E aí não houve intervenção nenhuma, inclusive em nenhum momento o tribunal citou isso, e nós mandamos as despesas para lá. Então, acrescentando a nossa defesa, nós tivemos exemplo em outras contas, que o tribunal, no nosso pedido de reconsideração, nós pedimos em um prazo de 20 dias, o tribunal já retornava dizendo que nós estávamos rejeitados no pedido de reconsideração. Então, caracteriza o quê? Que esse processo de SECOSAP estava chegando lá e não estava sendo nem analisado. E a verdade é essa, porque nós temos como provar, baseado nos municípios que eles aprovaram as contas. Não sei por que eles escolheram Andorinha, não sei se é porque eu escolhi um partido de extremidade que hoje também entrou nas suas situações difíceis, mas na ocasião eu acho que causei um constrangimento para os conselheiros ali daquela corte. Então, pessoal, eu queria pedir aos edis, com esse pronunciamento que eu fiz, com a defesa que foi feita pela doutora Bianca,
Eu sei que tenho 1h30 para me pronunciar, mas eu acho que não é necessário esse tempo todo. Resumidamente, a gente sabe que isso tudo também são burocracias. A burocracia, às vezes, atrapalha o bom andamento das coisas. A gente entendeu que a OCIP ia viabilizar sem ter nenhum problema. A OCIP foi criada, inclusive, pela saudosa Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para viabilizar essas coisas com mais facilidade, não com intenção de desviar, como está caracterizado aí, como se fosse desvio de recurso. Quando o tribunal pede ressarcimento com recurso próprio de 2 milhões daqui, 3 dali, 2 da acolá, e vocês percebem o ex-prefeito aqui hoje, que tinha carro próprio, casa própria, sempre teve seus recursos, independente, hoje eu tenho um carro pagando prestações de 60 meses. Não tenho nenhuma riqueza ilícita, todo mundo da cidade sabe, se eu tivesse fazenda, se tivesse carro de luxo, tivesse aqui esnobando dinheiro no município, ou onde fosse, onde quer que seja, mas estou inclusive presente aqui em Andorinha, todo mundo me vê todo dia, mostrando, não é só por isso, é porque eu tenho também compromisso com as pessoas que me votaram, me deram voto em várias eleições, em 3 eleições inclusive, perdemos a última, mas temos respeitosamente o entendimento da escolha de cada um de vocês. E torço para que a gestão que aí está sempre dê certo. Nunca lutei, nem fiz nenhuma intervenção no sentido de me promover, prejudicando a gestão, porque eu sei que vai prejudicar a população. Então, eu quero encerrar já, não sei se o meu discurso foi suficiente para o convencimento, mas pedindo a cada um de vocês, edis, representante desta casa, através do presidente da Câmara, do presidente da Comissão de Finanças e os seus membros, o relator, aqui presente, senhor Ailton, que eu olhei para ele aqui agora, me lembrei de um detalhe que ele falou, que me chamou a atenção e eu acabei não anotando, que é em relação ao Fundef. O que é que tem o Fundef a ver com a nossa gestão? O que é que tem em 2007, 2008, 2000, aí pula para 2010, que é quando nós assumimos exatamente a OCIP. Porque antes não houve nenhum processo em cima desses recursos gastos com o Fundef e com o Fundeb. E no nosso mandato, a partir do momento que a OCIP começou a operar em Andorinha, já foi incluindo inclusive dos anos passados. Então, peço a compreensão de cada um de vocês e agradeço e peço por humanidade, por solidariedade, por compreensão, porque cada um de vocês aqui são políticos e o futuro a Deus pertence. Então, eu não diria que por má administração, mas por a infelicidade que eu tive de mal interpretação, vocês possam também cair nessa situação e amanhã depois estar passando por o que eu estou passando hoje. E, portanto, eu agradeço, conto com o voto de cada um. Muito obrigado.
Antes da gente iniciar a votação, eu quero pedir o assessor jurídico da Câmara que ele dê uma explicação como vai ser a votação, para que os senhores votem com consciência do voto, como nós vamos proceder à votação. Para não causar nenhuma dúvida, os senhores votarem cientes de como vai ser. Alô. Senhor presidente, demais vereadores, população aqui presente, a votação é simples. Nós tivemos a leitura das peças principais, foi oportunizado ao prefeito a sua defesa em plenário. Se porventura ele não tivesse vindo, a votação não poderia acontecer sem defesa, mas para isso a Casa, segundo a resolução que disciplina o julgamento das contas, tem que deixar uma ou um advogado disponível para substituí-lo na hipótese de sua ausência. Não é o que aconteceu. A advogada, mesmo assim, mandou a defesa escrita para a hipótese do prefeito não comparecer e não ser necessário suspender a sessão para uma outra data, cumprindo, portanto, a resolução que disciplina o julgamento de contas. Chegamos, portanto, ao momento dessa votação. Segundo a resolução que disciplina o julgamento de contas, o que vai ser votado é um projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a reprovação das contas. Por quê? Porque o parecer do Tribunal de Contas, o parecer prévio, foi nesse sentido, e a comissão concluiu, na instrução do processo, que deveriam ser reprovadas essas contas. Ok? Então, por isso que o projeto de resolução é no sentido de reprovar. O que é que, portanto, como é que o presidente vai conduzir a votação? Quem é pela reprovação das contas diz sim. Quem é pela não reprovação, ou seja, aprovação, vota não. Não é contra a aprovação, é contra a reprovação. Deu para entender? Vou repetir. O que vai ser apresentado é um projeto de reprovação. Quem concorda diz sim. Está entendido? Minha pergunta é o seguinte, doutor. Se eu, por exemplo, eu posso dizer, eu voto a favor das contas da Gileu. Eu posso, não posso? O senhor está dizendo que não concorda com o decreto. Para não fazer tanta rodeio, entendeu? A gente pode ser direto. Pode ser. Pode ser. Para facilitar, a sugestão dele é boa. Quem disser, sou pela aprovação. E o outro pode dizer, sou pela reprovação. Ok? Então, só se modifica o parecer prévio do tribunal e o parecer final se esses votos alcançarem 2/3, ou seja, 6 votos pela aprovação estão aprovadas as contas. Se tiver só 5, mesmo tendo 4 diferentes, e a maioria sendo 5, não alcançou 6, não modifica o parecer do Tribunal de Contas. Está entendido? Doutor Josemar, então, no caso, quem não quer discutir, basta votar sim com o decreto. Aí acompanha o tribunal. Quem vota não com o decreto está contra o tribunal. Então, da forma que ele falou. Voto pela aprovação, voto pela reprovação. Fica mais prático. Tá certo? Tá certo? Questão de ordem. Veja só. Feita essa apuração, nós temos aqui 2 decretos legislativos. Se foram reprovadas, assina o que foi votado pela reprovação. Se foi aprovado, pega o outro e assina. Então, que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, a gente deixa disponibilizado 2 modelos. Um reprovando e o outro aprovando. Ok? Então, senhor presidente, pelo que o assessor jurídico falou, é pela reprovação. Bom, quando se diz pela reprovação, é pela reprovação das contas do ex-prefeito.
Quando eu disse pela aprovação, é a aprovação das contas do ex-prefeito, não é isso? Não, porque eu estou dizendo isso por conta do ano Para não anterior. misturar assim, eu voto pelas contas, aprovação das contas do Agileu. Pronto. Pronto. Então vamos começar. Vamos dar início. Nós vamos dar início ao colhimento dos votos dos senhores edis. Os senhores, além do voto, os senhores têm a oportunidade de 10 minutos, se assim o quiserem, para fazer as suas colocações, para depois declarar o voto da Vossas Excelências. Entenderam? Os senhores terão 10 minutos, se assim o quiserem, para fazer algum comentário, alguma explanação, e aí sim, depois os senhores declaram o seu voto. Senhor presidente, mas, por exemplo, se eu também não quiser usar os 10 minutos, posso só dizer, eu voto a favor das contas do Agileu. Pronto, obrigado. Melhor para mim, viu? Eu gostaria de pedir um pouco de silêncio, né? É uma coisa muito séria, né, que nós estamos fazendo, e vamos deixar todo mundo agir de forma natural, para que não venha a acontecer algo que não seja do gosto do próprio votante, no caso que é os senhores edis. Eu vou começar pelo vereador Marinaldo de Souza Oliveira. O senhor vota pela aprovação das contas do ex-prefeito Agileu ou pela reprovação das mesmas? Senhor presidente, demais vereadores, população aqui presente, na verdade, como eu falei, a Vossa Excelência, o vereador também Cantídio, que eu tinha, na verdade, me preparado para fazer o pronunciamento em cima do parecer do Tribunal de Contas e em cima do parecer também da Comissão de Finanças. Mas eu vou me atentar. Eu só vou votar em respeito ao ex-prefeito, mas eu voto na reprovação das contas do ex-prefeito Agileu Lima. Vereador Nilton, o senhor vota pela aprovação ou pela reprovação das contas do ex-prefeito Agileu Lima da Silva? Senhor presidente, senhores vereadores, eu voto na aprovação das contas do ex-prefeito Agileu Lima. Solicito do vereador Manuel Amorim Júnior que esclareça o seu voto favorável ou não. Boa noite, presidente, vereadores, funcionários dessa casa, população de Andorinha, visitantes e o ex-prefeito Agileu Lima, daqui do meu lado. Chegamos no momento principal do Parlamento de Andorinha, Parlamento Municipal. Estamos no final do campeonato. Todo mundo tenso, vamos bater um pênalti. Não podemos perder o pênalti. Momento democrático, momento que fico alegre pela população estar aqui, participando, torcendo contra, torcendo a favor. Os meus pares também exercendo o seu direito de voto, o direito da democracia. Escutamos a defesa, escutamos o ataque, né? Os rivais, mas sabemos que a democracia está imperando e isso é muito bom para o nosso município. O que eu vejo aqui é legalidade ou imoralidade. Uma questão latente, que eu acho que as leis brasileiras têm que melhorar, têm que ser mudadas. Porque nós somos um país muito grande e precisamos, sim, que a lei garanta a igualdade para todo mundo. Mas nós temos diferenças regionais e essas diferenças regionais têm que ser enxergadas pelo poder público, judiciário e outras instâncias da democracia.
Porque quando o prefeito aqui, o ex-prefeito Agileu, fez escolhas, e essas escolhas influenciou em torno de 2.000 pessoas de nossa cidade, quando ele preferiu dar emprego a 200 a 500 pessoas, ele automaticamente multiplicou isso por 4, envolveu 2.000 pessoas do município, sendo assim, a Prefeitura de Andorinha o maior empregador. O dinheiro ficou em nossa cidade, fez com que nossos filhos e nossa população comesse melhor, estudasse, investisse no seu futuro. Hoje ele está sendo questionado e hoje ele está aqui para se defender. Mas as decisões dele foram importantes para nosso município. Até hoje, inclusive o atual gestor está lucrando das suas decisões, prefeito, ex-prefeito. Quando o senhor optou pelo PT e foi e trouxe água, e trouxe estrada, e até hoje está chegando obra nesse município. O prefeito José Branco está junto com o seu grupo também tomando decisões acertadas. E com essas decisões acertadas, o nosso município melhorou muito. Queria dizer que quando eu falei legal ou imoral, porque quando eu pego uma estrada, e eu sou vítima disso, e tem um animal solto, e a gente fica, o município pode ou não pode pegar, eu nunca vou reclamar, nunca vou condenar quando o prefeito dessa cidade recolher os animais para as pessoas não ficarem assim, sem um olho. Eu nunca vou ser contra que o prefeito capina a estrada. Então essas realmente realidades regionais têm que ser respeitadas. E às vezes o Estado não cumpre o seu papel e o município tem que cumprir. E com isso, o gestor às vezes tem que pagar. Por quê? Quando o prefeito manda um ônibus para Campo Formoso, para nosso filho, nossa juventude estudar, para fazer um curso técnico, um curso nível médio, nível superior, não é obrigação do município, é do Estado e da Federação. Mas eu vou contra que o município mande, nunca vou condenar nem o antigo gestor, nem o atual gestor. Porque aqui o Estado não vem aqui, o município faça seu papel para que nossos jovens, nossa juventude tenha um futuro melhor. Então, quando eu vejo essas decisões, prefeito, tomadas pelo senhor e às vezes pelo atual também, eu acho que nós temos que respeitar nossa regionalidade. Quando eu vejo alguns magistrados aí questionando nossa forma de comer o bode, eu fico estarrecido. Nosso bode vai ser estendido, sim. Eu quero ver quem é que vai botar lei aqui, que nosso bode não vai poder ficar no meio da rua, vai comer um bode seco. Então eu questiono a legalidade de algumas decisões feitas por pessoas de outras regiões que não conhecem o Nordeste, não conhecem nosso bode, nossa carne gostosa. Eu acho sim que nossas necessidades principais são emprego, empresa e custo de vida melhor. Estou falando isso porque quando nós chegamos no momento que eu disse democrático e no final do jogo, eu aprovo as contas do vereador ou do prefeito Agileu e sou contra o parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Renato, por gentileza, anuncie o seu voto. Senhor presidente, colegas vereadores, estamos em um momento de muita emoção, como falou aqui o companheiro e colega de trabalho, o vereador Amorim. Até me emociono, vereador, porque Vossa Excelência tem tido uns discursos arruídos como opositor, mas hoje eu vejo Vossa Excelência em uma discussão até estranha, que seria a respeito do voto, valorizar o trabalho de gestão continuada. Eu também, a quem eu respeito muito, que está em busca da sua defesa, o ex-prefeito Agileu, eu não oculto o esforço que ele fez para a inclusão da água do Ponto Novo para Andorinha, apesar que o Estado ainda não liberou. A estrada que temos, que foi um esforço conjunto, naquela época todo mundo estava sofrendo, era situação de oposição, mas que o gestor era Vossa Excelência e que contribuiu com o que pôde e que aconteceu.
a estrada do nosso município, que nos dá acessibilidade ao nosso centro regional, que é Senhor do Bonfim. Então, quando se trata de emprego, é justo e necessário. Eu até lembro, ex-prefeito e colegas vereadores, naquela época, a fim de acreditar na melhora, eu votei até a favor da própria Secosap aqui no município, a pedido de muitos amigos, inclusive do prefeito. Só que, prefeito, eu tenho que ser honesto, senhor presidente. Tenho que me dirigir ao senhor, eu tenho que ser honesto ao entendimento. Eu sou presidente da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. E eu não entendi até agora, porque as explicações do ex-prefeito não me convenceu, porque não se deu a importância de atender nenhuma das convocações da comissão. Hoje a Comissão de Contas e Orçamento tem um parecer desfavorável, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, em função das ausências. Tem coisas aqui que eu cheguei até a pensar em perguntar ao ex-prefeito, mas o momento é inoportuno, porque eu estou aqui fazendo um relato de um voto. Eu não vou aqui ser uma gestão que já passou. A única coisa que eu me sinto é que naquela época o ex-prefeito fez muitos esforços, mas nós tínhamos uma saúde com muita decadência. Talvez tenha sido por causa desses tamanhos investimentos. Em emprego da Secosap, faltava muito na nossa atenção básica. Eu tenho que ser verdadeiro, eu não vou aqui deixar para falar na esquina, eu vou falar para todos ouvir. Então são fatores que aí vem a linha de entendimento da inteligência do vereador Amorim, que aqui relatou. Existe, às vezes, muitos pontos positivos que dá ênfase, mas que às vezes ele cega para outras realidades. Pode até estar acontecendo isso hoje com o gestor que aí está e também não está percebendo. Que muitas vezes você se foca em uma ação e às vezes outra ação deixa de acontecer e a sociedade passa a sofrer por isso. Então, a Secosap, nós sabemos que gerou muito emprego, foi uma oportunidade que houve naquele momento, mas que as consequências estão aqui. Ações impensadas, assessorias que eu posso dizer incompetente, que um assessor jurídico, um assessor contábil bom, não deixa um prefeito entrar em tal situação, não. E por essa razão, houve muito emprego, mas também há muito processo de pessoas que não conseguiram ressarcir valor de serviço prestado. Mas isso não vem ao caso. Eu prefiro ficar com o lado bom, como disse o vereador Amorim. O lado da água do Ponto Novo, que deve chegar aí, o lado da estrada, que são pontos positivos, que eu faço questão de falar, como Vossa Excelência da oposição falou do gestor, que aí está o grupo qual pertence. E em função dessa desatenção que existiu, pelas duas vezes que buscamos, através da comissão, a legítima defesa para assemelhar ao parecer do tribunal, até porque o parecer do tribunal faz diversas e diversas citações, eu não fiz a soma, alegando irregularidade da gestão, e que, senhor presidente, eu acho que nós estamos aqui, somos vereadores, não devemos ser interpelados por pessoas que não fazem parte desse plenário. Eu peço a observação. Então, não para dizer que o ex-prefeito Agileu é uma pessoa ruim, não para dizer que ele é um homem incapaz de estar na nossa sociedade em paz, ele é um pai de família que nós conhecemos, não é um estranho desconhecido, é tanto que naquela época o povo andoriense colocou no poder. Não é por nenhuma rejeição e nem quero aqui que nem o ex-prefeito, nem seguidores, porque sempre deixa de ser prefeito, mas passa a ser uma liderança, venha a ter raiva de mim, mas o meu voto, eu voto acompanhando o parecer da comissão, acompanhando o parecer do tribunal. Vereador Cantilho, por gentileza, anuncie o seu voto.
Vereador Nilton Oliveira de Matos, por gentileza, anuncie o seu voto. Senhor presidente, é mais colega vereador. Que nem eu falei com o ex-prefeito Agileu Lima, falei com o senhor presidente, uma conversa que a gente tivemos junto. E naquele momento eu falei para o ex-prefeito Agileu que se eu dissesse para ele que eu votaria nas contas dele, eu votava. Se eu dissesse que não votava, naquele dia também não votava. A gente estamos aqui, a gente não sabemos do dia da manhã. Eu já passei por momentos difíceis, que a maioria das pessoas aqui sabe muito bem. Fui defendido por pessoas que na época era oposição, que nem o vereador Manuel Amorim Júnior, que nem o vereador Cantido, o presidente aqui dessa casa, o vereador Ailton Alves de Almeida, foram as pessoas que realmente me ajudaram. Então jamais eu hoje vou esquecer que principalmente as duas pessoas que não eram da base do meu governo, o vereador Cantido e o vereador Manuel Amorim Júnior, foram da forma que me defenderam no momento mais difícil. E quero dizer que nós todos somos seres humanos, a gente não sabemos do dia da manhã. Quero dizer, o vereador José Nilton da Silva, parabenizo hoje, vereador, por a Vossa Excelência, saber que é um ser humano que está passando por um momento difícil, embora tenha as pessoas que saem daqui dizendo que eu, a Vossa Excelência, talvez tenha votado nas contas do ex-prefeito Agileu Lima, por causa que nós recebemos dinheiro. Mas a mim, eu tenho minha consciência e quero dizer a todos, a vocês, estou votando por causa que é um ser humano que está passando por um momento difícil. Então, portanto, eu voto aprovando as contas do ex-prefeito Agileu Lima. Vereador, por gentileza, vereador Ailton Alves de Almeida. Senhor presidente, colegas vereadores, eu, então, relator da comissão, dei o parecer, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, porque não tinha alternativa, porque eu não tinha nenhuma justificativa do ex-prefeito, não tinha nenhum documento contestando o que o tribunal dizia. Portanto, eu não poderia fazer um parecer desaprovando o tribunal, porque eu não tinha nada que me amparasse e que dissesse que eu estava com a verdade. Mas, senhor presidente, nós, enquanto legisladores, temos que votar e com a consciência, independentemente do que alguém vai pensar, alguém vai dizer na rua, vai dizer no canto. Eu, enquanto vereador, sempre disse, e vou aqui repetir, que jamais vou fazer nada por perseguição política, por vingança política ou por desejar o mal a alguém. Vereador Nilton foi feliz com as suas palavras, quando disse que passou por um momento difícil. E realmente, nobre colega, a Vossa Excelência tem razão. E nós, homens públicos, não sabemos o que pode acontecer com nós amanhã. Então, nós devemos votar com consciência, com clareza. E eu vindo aqui a justificativa do ex-prefeito Agileu Lima, eu fiz aqui alguma anotação, que eu já tinha perguntado no ofício que enviamos. E pasmem-me, senhores, realmente o ex-prefeito tem razão. Hoje nós temos o Fundeb. E aí, antigamente, nós tínhamos o Fundef. Então, o Fundef foi mudado para Fundeb. E desde 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, todos os outros gestores que passaram foram comunicados que tinha que repor esse dinheiro porque estava faltando. E nenhum ex-gestor foi punido ou foi umas contas rejeitadas por conta disso. Então, eu quero aqui dizer aos senhores que eu voto com a consciência, votei no parecer acompanhando o tribunal, e quero aqui dizer
que estou mudando o meu voto e votando nas contas de Agileu Lima, porque sei que ele não roubou e porque sei que ele não desviou. Senhor José Vitor Soares, eu pergunto a Vossa Excelência como vota. Senhores vereadores, funcionários, população presente, ex-prefeito Agileu Lima da Silva, veja a situação em que eu me encontro hoje aqui e agora, nesse momento. Por diversas vezes, usando essa tribuna, fiz diversos questionamentos, questionamento esse onde eu alertava que uma possível situação igual a essa desse momento iria acontecer no futuro bem próximo, né? Realmente aconteceu, mas a explanação da Sua Excelência também aqui nos deu também a entender de que o senhor não usou de má fé com o dinheiro público. A sua intenção, obviamente, era ajudar com o crescimento, tanto na área de emprego, como até no movimento de recursos dentro do próprio município. Não só isso que me leva a mudar de ideia, aliás, não estou mudando, estou apenas confirmando tudo aquilo que eu dizia no passado, que eu estava certo. E que isso sirva também de alerta para o governo que aí está, que muitas vezes quando a oposição fala de algo que está errado, os gestores, de maneira muito costumeira, eu tenho que dizer, não levam em conta, não colocam em conta pronunciamento de quem é opositor. E muitas das vezes o opositor fala porque está vendo que as coisas não estão caminhando de maneira certa, porque muitas das vezes o ex-prefeito e também o prefeito que aí está deve ter muitos vereadores do seu lado, eu tenho que dizer aqui, que bate no ombro e diz está tudo certinho, mas na hora que dá errado, muitos deles se escondem, até para não encarar a realidade dos fatos. Mas, diante de tudo isso, eu quero dizer que vou seguir os meus colegas de partido, que é os que estão aqui na mesa comigo, eu voto a favor da aprovação das contas do ex-prefeito Agileu Lima da Silva. Eu gostaria de pedir ao primeiro secretário que anuncie o resultado para depois a gente fazer a leitura do decreto. O resultado foi 6 votos favoráveis às contas de Agileu Lima e 2 contra as contas de Agileu Lima. Contra foi o vereador Marinaldo e o vereador Renato. Favorável foi o vereador José Nilton, vereador Cantido, vereador Amorim, vereador Nilton de Oliveira Matos, Ailton e José Vitor. 6 favoráveis às contas de Agileu Lima e 2 contra as contas, acompanhando o parecer do tribunal.
Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia, Gabinete da Presidência, Decreto Legislativo de número 17/2015, de 24 de setembro de 2015, julga aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal, exercício financeiro de 2011, rejeitando as razões do opinativo do TCM, aos autos do processo do TCM 8.392 de 12 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Andorinha, Bahia, no uso de suas atribuições e cumprindo a soberana decisão do plenário, em sessão de julgamento do processo político administrativo de número 01/2015, realiza nessa data relativas às contas do Poder Executivo Municipal, exercício financeiro de 2011. Decreta, artigo 1º, fica aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal, exercício financeiro de 2011, da responsabilidade do ex-prefeito Júlio Lima da Silva, rejeitando as razões do opinativo do Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia, TCM Bahia, constantes nos processos do TCM Bahia de número 08.392/12. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação em plenário, sem prejuízo de outras formas de publicação. Plenária da Câmara Municipal de Andorinha, Bahia, 17 de setembro de 2015. Vereador José Vitor Soares, presidente. Vereador Ailton Alves de Almeida, primeiro secretário. Vereador Manuel Amorim Júnior, vice-presidente. E vereador Nilton de Oliveira Matos, segundo secretário. Solicito da Secretaria da Mesa a publicação do decreto legislativo. Eu gostaria de comunicar... Ratificar a data que está 17 e hoje, no caso, é 24 de março. Por favor, ratificar a data aqui do decreto. Ratificando a data da aprovação plenária da Câmara Municipal de Andorinha, Bahia, em 24 de setembro de 2015. Eu gostaria de comunicar aos senhores, eu sei que o andar da hora está um pouco avançado, mas nós precisamos confeccionar a ata ainda hoje para ser lida, para poder ser publicada junto com o decreto. Eu gostaria que nós vamos dar um intervalo para a confecção da ata e gostaria que os senhores permanecessem aqui para ouvir a leitura daqui a alguns minutos, se possível. Bonfim Notícias. Informação a todo momento.